Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou ter que falar dali, porque se eu falar daqui, não aparece o que vai sair aqui no slide, né? Então deixa eu controlar aqui. Isso. A gente pensou em conversar na tarde de hoje, ainda dentro, né, desse ano de 2015, em que a gente tem essa comemoração, né, de 150 anos de lançamento do livro O Céu e o Inferno. Então a gente pensou em trazer um estudo que fala a respeito justamente de um dos capítulos da segunda parte, que é o capítulo que vai falar sobre os espíritos felizes. Na realidade, a gente não pensou em trazer exatamente o capítulo. Depois, se der tempo, a gente vai dar uma palhinha, vai falar um pouquinho a respeito de um dos casos muito interessantes, diga-se passagem, que é de um espírito chamado Victor Le Bouffly, que é um exemplo assim muito interessante, que mostra e que dá muita consistência ao nosso aprendizado. Mas o que a gente tem intenção de fazer é, dentro da nossa conversa, como a gente tem sempre teve o hábito de trazer os estudos, claro que aqui não são todos aqui que me conhecem, mas a gente tem o hábito de trazer os estudos de maneira a fazer a gente pensar a respeito das questões. Porque quando a gente pensa a respeito das questões, o nosso rendimento, o nosso aprendizado, a nossa capacidade de depois, quando lê o livro, depois quando estuda o livro, depois quando tem as reflexões sobre o livro, tudo se clareia no nosso caminhar, tudo se clareia na nossa caminhada no dia a dia. Então, nós trouxemos uma imagem. Essa imagem aqui assim, nós vamos descrever muito rapidamente essa imagem. Essa imagem ela tem aqui muito claramente aqui um caminho. E aí eu convido a todos os presentes e se imaginarem percorrendo esse caminho que está aqui. Nós vamos percorrer esse caminho que está aqui. Essa que é a ideia. Como em todas as situações, como em todas as ocorrências dentro do Evangelho, todas as ocorrências, às vezes a gente ouve assim Jesus dizendo, né? Eu estava lembrando ontem a respeito disso. Jesus tem uma passagem linda, né? Que ele tá orando no jardim e depois quando ele chega perto dos apóstolos, certo, dos discípulos, ele pergunta assim, por que estão dormindo? Por que dormis? Né? Aí, geralmente a gente pergunta para as pessoas assim, olha, se Jesus saiu do momento de oração, foi na direção dos discípulos, dos apóstolos, e perguntou por que dormis, com quem Jesus estava falando? Com quem Jesus estava falando? Com quem? Ele estava no lugar, foi na direção dos discípulos e dos apóstolos, e falou assim, por que dormis? Com quem ele estava falando? Com os discípulos, com os apóstolos? Era com os discípulos e os apóstolos, mas principalmente conosco. Na realidade, todos os ensinos do Evangelho, sem exceção, não são só para os discípulos e para os apóstolos. Talvez as pessoas que menos necessitavam desse tipo de ensino eram justamente os discípulos e os apóstolos. Os ensinos eram para nós. Nós somos os maiores necessitados de todos os tempos. Então, é preciso nos imaginar percorrendo esse caminho. Reparem que quando a gente está percorrendo esse caminho que está aqui assim, a gente não sabe aonde ele vai chegar. Nós não conseguimos ver o fim do caminho. A gente vê o início da estrada aqui, vai aqui, percorre. Eu não sei qual é o fim do caminho. Da mesma maneira como nenhum de nós sabe o final do nosso caminho. A gente não sabe. O caminho pode terminar amanhã. Encarnação aqui na Terra. Mas, fundamentalmente, é importante perceber que o caminho, ele nunca vai acabar. O caminho é eterno. E Jesus informou para a gente que nós devemos ir na direção dele. Então a gente usa esse sol que está aqui dentro da imagem como a metáfora de Jesus. Aí a pessoa pergunta, por que o sol é a metáfora de Jesus? Porque ele diz para a gente, eu sou a luz do mundo. E de fato, cada um dos elementos dessa imagem são elementos que dizem respeito a cada um de nós no nosso dia a dia. Nós estamos falando de espíritos felizes. Nós estamos falando de construir a nossa felicidade.
Então, para construir a nossa felicidade, a gente precisa se perguntar qual é o nome da estrada que a gente deve percorrer no dia a dia. Como é que é o nome dessa estrada? Quem pode me ajudar? Qual o nome dessa estrada? Estrada de luz, muito bom. Vida, muito bom. Quem pode me ajudar? Lívia, qual é o nome dessa estrada? É a vida, muito bom. Mário, qual é o nome dessa estrada? Não, vida de novo não, Mário. Outro nome, outro nome. Evolução, muito bom. Olha, gente, a importância desse nome da evolução. Quando a gente chega lá no Livro dos Espíritos, questão 132, que pergunta pra gente assim, quando eu digo o número da questão, pelo amor de Deus, não é exibicionismo, tá? O objetivo é que a gente possa depois pegar e ir lá no Livro dos Espíritos, olhar a questão e ver que está escrito exatamente isso. Quando a pessoa diz aqui, esse nome dessa estrada como estrada da evolução, estrada, tem gente que vai falar estrada do progresso, estrada do crescimento espiritual, dá tudo na mesma coisa. Lá na questão 132, qual o objetivo da encarnação? Primeiro objetivo, justamente a progresso espiritual. Segundo grande objetivo, cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Aí a gente vai na questão 558, que vai falar da nossa vida após a morte. Kardec já não negocia mais o progresso. Então a pergunta 558 vem assim, além de progredir, o que a gente tem que fazer? E de maneira brilhante os Espíritos respondem que a gente tem que continuar cumprindo a parte que nos cabe na obra da criação. Ou seja, encarnado tem que progredir e cumprir a parte que cabe. Desencarnado, progredir e cumprir a parte que cabe. Tem que ser, a morte não existe. Então o nosso progresso, o nosso crescimento, a nossa caminhada na direção de Deus é a mesma caminhada, não vai mudar. Qual é o nome, outro nome para esse caminho? Outro nome para o caminho. Jesus, muito bom. É o caminho que nos leva a Jesus. Muito bom. Aí, ó, agora eu ouvi o Ricardo falando lá atrás. O ápice que engloba todas as questões que a gente está falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Não por intermédio de Jesus fisicamente, mas por intermédio de todos os ensinos, de tudo que ele traz como conceitos para nós termos uma vida de segurança, uma vida mais firme, uma vida de maior confiança. É isso que a gente precisa fazer. Mas nós vamos caminhar, nós vamos tocar a nossa vida, vamos percorrer o nosso caminho, e dentro dessa imagem tem um outro componente muito importante, que são essas flores que estão aqui dentro do nosso caminho. Na hora que eu selecionei essa imagem, na hora que a gente procura, a gente vai procurando assim, eu queria procurar uma imagem que tivesse uma estrada com um sol no fundo. É assim que a gente procura no Google. Aí aparece um monte. Na hora que eu olhei para essa daqui, eu falei assim, não posso deixar de colocar essa. Por que não posso? Porque ela mostra para cada um de nós como que nós construímos a nossa felicidade. Ela vai mostrar como nós construímos. Aí eu lembrei de uma música, às vezes a gente pega determinadas músicas, a gente pega e fala assim, essa música é espírita, ok. Tem outras músicas que a gente fala assim, essa música é uma música católica, ok. Essa música é gospel, ok. Mas tem músicas que são universais. Quando você pega, por exemplo, né? Senhor, fazei-me instrumento. Essa música é espírita? Não, mas é espírita, porque também é universal. E quando eu olhei essas flores aqui, eu lembrei de uma outra música que também já está se transformando em música universal. Eu não sei se né? Tá gravando, né? Fazer o quê, né? Aí não tem jeito, o mico vai ficar registrado para todo sempre. Então eu vou cantar da minha maneira, e aí, se for assim, se não for, paciência. Mas eu lembrei daquela música mais ou menos assim. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas
nas mãos que sabem ser generosas. É música espírita? Não, católica, mas é universal. Por quê? Nós precisamos construir o nosso dia a dia distribuindo rosas em todos os momentos que a gente puder. Hoje é dia da sopa, certo? É dia da sopa? Quando a pessoa trabalha na caridade, quando ela termina o trabalho, qual é a sensação que fica no seu coração? Qual é essa? Alegria, satisfação, amor, dever cumprido, felicidade. É isso que fica dentro do nosso coração. Então imagine no dia que nós conseguimos percorrer essa estrada da vida, a estrada do caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio, conseguindo cumprir o que Ele disse para a gente. Amem-se como eu vos amei. Distribua amor. Mas distribua amor, às vezes a gente pensa, então eu vou distribuir amor. Vou contar uma coisa para vocês. Isso aqui está 2,40 do chão. Ninguém precisa distribuir no nosso patamar 2,40 m de amor. Não é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa fazer é distribuir as primeiras e mais simples doses de amor que estão ao nosso alcance. É sorrir para uma pessoa, abraçar uma pessoa, cumprimentar, dar oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como você vai? Não de maneira mecânica, porque muitos de nós começamos, eu ouvi outro dia que eu tenho que cumprimentar as pessoas. Aí a pessoa vai, oi, tudo bem? Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Não é suficiente. Não é suficiente. Tem que dizer oi, tem que olhar no olho da pessoa, tem que captar o sentimento da pessoa, tem que trocar com a pessoa, tem que conseguir ter a interação necessária para demonstrar e conquistar e construir fraternidade, construir amizade, construir laços. O Pequeno Príncipe estava aí agora no cinema, né? Você é responsável pelo que cativas. É mensagem para a vida toda. Temos que prestar atenção nisso. Mas, ao mesmo tempo que nós temos as flores, nós temos também esses outros elementos que aqui na imagem, não sei se estão visíveis, né? Meio verde, que algumas pessoas falam assim, é um gramado. Não, não é gramado não. É capim mesmo. É erva daninha. Por quê? Porque nós, na nossa caminhada, no estágio em que nos encontramos, e durante muito tempo vai ser assim, nós vamos começar a distribuir flores, vamos começar a distribuir rosas, e junto sempre teremos a presença das ervas daninhas. Junto teremos a presença do joio. A gente pensa assim, Jesus ensinou, o joio vai nascer junto do trigo. Pergunta, o que Jesus diz para a gente fazer? Quem lembra? Separar? Sabe o que ele diz, gente? Ele diz para a gente primeiro conviver com ele. Primeiro deixa conviver, deixa crescer para depois ficar mais fácil fazer a diferenciação entre um e outro. Então, a gente não precisa se preocupar com o joio que está no nosso caminho. Dá a menor importância a ele, não alimenta ele. O joio do nosso caminho, muita gente pensa assim. Muita gente, repare que a gente está tocando em várias coisas que muita gente pensa, né? Muitas coisas que muita gente pensa. As pessoas pensam assim, porque os meus inimigos, aonde, né? A pessoa faz assim, os meus inimigos, aí aponta assim para fora. Gente, os nossos maiores inimigos não estão fora de nós. Eles estão dentro de nós. Na hora que a gente diz assim, quem quer ser uma rosa? Aí a pessoa, eu. Quem quer ser um lírio? Eu. Quem quer ser, não sei, as flores, com o odor maravilhoso, com o cheiro maravilhoso, todo mundo quer ser. Aí quando a gente diz assim, e quem vai topar crescer junto da erva daninha? Quem vai topar viver junto do joio? Aí a pessoa fala assim, não, joio? Não, gente, o joio não está lá fora. O joio está dentro de nós.
E a gente não percebe isso. Então tem que conviver, tem que dar a sua caminhada, tem que conseguir viver. Errou, acerta. Errou de novo, acerta de novo. Corrige. Caiu, levanta. Capotou, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Vamos em frente. A poesia popular ensina pra gente. Não para. Nós não podemos parar. Por quê? Porque nós precisamos seguir o nosso caminho de construção da felicidade, indo sempre com passos firmes, com passos céleres na direção do que Jesus ensina pra gente. E ele ensina pra gente que quando nós, continuando explorando o desenho, ele ensina pra gente que quando nós caminhamos, vira e mexe, está um pouco apagado, mas acreditem, aqui existem montanhas. E aí ele diz pra gente, quando fala a respeito das montanhas, qual é o grande ensinamento das montanhas? Quem lembra? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para as montanhas, move-te daqui para ali, e ela se moverá. Então, na construção da nossa felicidade, nós também precisamos, como a mensagem da preparação do nosso ambiente, precisamos afastar pouco a pouco as montanhas do nosso caminho. Eu uma vez fiz uma experiência como essa, né? Chamei uma companheira, chamei um companheiro, já fiz tanto com um companheiro como com companheira. Cheguei na frente e falei para ele assim, segurou na minha mão, vem cá, dirigente, vem, vamos gravar também para poder gravar você. Vem, vamos trabalhar. Olha que coisa ótima, gente, olha só que coisa ótima. Segura na minha mão, você é forte? Mais ou menos, olha que lindo, gente, ela é forte, gente, me puxa. Olha só que coisa linda, gente, olha só, me puxa, vai, me puxa, gente. Ela está puxando, gente. Vocês estão vendo que ela está puxando? Então reparem, eu sou uma montanha no caminho dela. Eu sou uma montanha no caminho dela. Às vezes, o obstáculo se bota na nossa frente e a gente fica, assim como o pessoal diz, batendo de frente, fica dando murro em ponta de faca, aí fica naquele negócio e não consegue sair. Não consegue sair. Obrigado. Aqui não vai ter espaço para você fazer o que você deveria fazer para poder resolver o problema. O problema se resolve. E isso é exatamente essa que é a solução. Quando a gente está diante de um problema, não bata de frente com o problema, contorne o problema. Esquece o problema, larga o problema para lá. Quando Jesus disse para a gente, move-te daqui para ali, não é para a gente chegar embaixo da montanha e ficar, sai daí montanha. Ela não vai sair não. A gente tem que seguir adiante, vai em frente. Outro dia nós estávamos conversando com uns amigos, aí lembramos do seguinte, vocês têm geladeira em casa? Tem geladeira? Você tem geladeira em casa? Qual é o modelo dela? Não sabe. A senhora tem geladeira? Qual é o modelo dela? Não a marca, o modelo. É. Aquele código XYZWMMPK334594. Ninguém lembra o modelo da geladeira, a menos que ela esteja escangalhada. Se ela estiver escangalhada, estiver com defeito, aí a gente lembra. Pneu do carro, especificação do pneu do carro. Aí você chega para a pessoa e fala assim, qual é o pneu do seu carro? O cara fala, o pneu é preto. Porque não é um problema. Então nós deveríamos fazer com os problemas do dia a dia exatamente a mesma coisa. Diminuir o problema. Contorna o problema. Todos os benfeitores espirituais, sem exceção, ensinaram isso para a gente. Se você vai em Joana de Ângeles chega para Divaldo em determinada circunstância, em que uma companheira vai buscá-lo, dizendo que o filho havia sido assassinado, e ela vira para ele, Divaldo vira para ela e diz para ela, na maior tranquilidade, muito simples você resolver esse problema. Vá visitar a mãe do rapaz que assassinou seu filho. Ela regalou um olho desse tamanho. É isso mesmo. Você quer melhorar o seu estado de espírito? Vá visitar a mãe daquele rapaz que está preso. Porque o seu filho
já está com a resolução do problema dele, já está resolvido. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 5. Aí eu vou falar de cabeça, eu vou errar. Item 19. Lívia, me ajuda? 19, 20, 21, 22, Ricardo? Ninguém, não? Perda de entes queridos, entes amados, mortes prematuras. Dizendo para a gente que aquele que parte antes é porque ele terminou o trabalho dele na Terra. Terminou de estudar? Vai para casa. Não tem que ficar na escola. Terminou o tempo de apenado? Vai para casa, mundo espiritual. Não tem que ficar na prisão. Prisão, corpo físico. Terminou o tempo de hospital? Vai para casa. Não precisa ficar dentro do hospital. Planeta Terra. Então, todas as referências mostram que aquele irmão que desencarnou já teve os seus problemas resolvidos. Agora, a mãe daquele que estava na prisão está com o coração em frangalhos, porque não sabe a saúde, não sabe como ele está, não sabe o que ele está pensando, não sabe o que está sentindo, tem ainda uma vida pela frente. Então a situação dela precisava de amparo. E Divaldo manda ela fazer exatamente isso. E de maneira muito bonita, no final dessa história, as duas retornam. As duas. Ela que perdeu o filho, a mãe do que cometeu o assassinato, que estava apenado. As duas vão até Divaldo e dizem da belíssima resolução de não apenas se visitarem, mas agora também as duas juntas visitarem aquele rapaz que estava apenado, para reconstruir aquela vida que estava, entre aspas, perdida. E é a mesma coisa que a gente vê. Eu perdi um filho, vai em orfanato. Eu estou com um problema de saúde. Tem gente que diz pra gente assim, eu estou com um problema de saúde, nossa, estou com um problema de saúde. Está com um problema de saúde muito grande? Alguém está gripado? Não, gripado também não pode, que ainda não tem jeito. Mas tem gente que às vezes fala assim, estou com um problema de saúde. O que é? Eu estou com uma pedra no rim. Pedra no rim dói, né? Alguém já teve pedra no rim? Ninguém teve? Graças a Deus. Torçam para nunca ter. Tá? Porque a dor é uma coisa assim, indescritível. Mas se você está sofrendo com qualquer coisa que seja, dá uma chegada lá no Grafegrinle para ver o que é sofrimento. Dá uma chegada no Inca, não naquele Inca lá do Cruz Vermelha. Na Cruz Vermelha já é complicado. Mas dá uma chegada no Inca lá de Vila Isabel. A pessoa vai num lugar desse, ela sai e fala assim, eu não tenho nenhum problema na minha vida. As montanhas desaparecem imediatamente do caminho da gente. Outra imagem para a gente pensar. Aqui nós temos mais ou menos a mesma natureza que está daquela imagem anterior. Mas aqui nós temos 3 elementos principais. O primeiro elemento principal é o rapazinho, é o garoto. O segundo elemento é o adulto. E o terceiro elemento é o sol, que continua sendo Jesus. Reparem para onde o garoto está apontando. Ele não está apontando para Jesus. Sabe por que ele não está apontando para Jesus? Porque esse garoto aqui representa a nossa humanidade terrestre. Esse adulto representa o nosso anjo da guarda. Que o tempo todo, na hora que nós apontamos para a direção diferente da direção de Jesus, o tempo todo chega para a gente e fala para a gente, não faz isso não. Faz isso não. O que a gente faz? O que a gente faz? Finge que não ouviu? Infelizmente é assim que muitos de nós agimos. Nosso anjo da guarda fica aqui perto da gente, faz isso não, faz isso não, faz isso não, faz isso não. A gente vai lá e faz, pum, quebra a cara. Aí quebra a cara e fala assim, eu estou sofrendo tanto. É claro que está sofrendo tanto. Não está fazendo o que recomendam-se para a gente. Os espíritos recomendam para a gente atitudes. A gente, ao invés de seguir na direção deles, a gente vai na direção oposta, vai na direção equivocada. Só parar para pensar. Eu outro dia fiz uma atividade, não vou fazer com vocês aqui assim, para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas eu cheguei para o pessoal, falei assim para o pessoal, vamos fazer algumas questões. Aí perguntei assim, questão 165 do Livro dos Espíritos.
Alguém sabe? 165? Questão 919? Questão 1? Ah, o que é Deus? O que é Deus a gente sabe, tudo bem. Melhorou, né? Deu uma facilitada, né? Aí eu, de brincadeira, viro para as pessoas e digo assim para elas: 4 questões valendo a aprovação no final do ano. Complete. Por favor, me auxiliem. Olho por olho. Gente, sem timidez, por favor. Olho por olho. Isso. Toma lá. Eu não sou homem. Essa é para os universitários. Essa é para os universitários. Eu não sou homem de levar desaforo para casa. E a última, facilzinha também, bateu, levou. Então percebam, questão 165 do Livro dos Espíritos, a gente não sabe. Questão 919 do Livro dos Espíritos, a gente não sabe. A gente pode fazer um monte de perguntas. 703, 540, pode fazer um monte de perguntas. A gente não sabe. Agora, quando a gente fala olho por olho, dente por dente, bateu, levou, toma lá, dá cá. Eu não sou homem de levar desaforo da casa, isso a gente é bom. Isso a gente é bom. Não sei se vocês passaram por essa situação. Reparem, eu não estou aqui criticando os eventos. Eu estou apenas falando a respeito de coisas para a gente poder, sabe, para a gente poder se ligar no que está acontecendo no nosso dia a dia. Cheguem em qualquer ambiente festivo e ouçam o que acontece, a reação popular que acontece quando toca aquela música de uma autora aí que eu não vou dizer o nome, que fala mais ou menos assim: chora, não vou ligar, chegou a hora do teu sofrer, do teu penar. Já ouviram essa música? Vocês já viram? Vocês lembram qual é a reação popular? As pessoas, ai, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão, né? Mais ou menos isso, né? Aí depois diz, não dá, cara. Aquilo aí parece assim, a música falando, é uma apologia à vingança. É uma apologia ao bateu, levou. E todo mundo canta, pula, ai que legal, você pagou com traição. Ora, pelo amor de Deus. A gente devia parar para pensar a respeito disso. 10 em 10 palestras a gente comenta a respeito das coisas do nosso dia a dia, para ver como nós não conseguimos ir na direção de Jesus. Estamos em casa, acordamos cedo, esquecemos de calçar a sandália, demos uma topada no móvel, a gente diz: ai, que gracinha, gente. Ela diz ai. Olha que bom, gente. O que a gente diz? Fala sério, o que a gente diz? Qual é a nossa reação? Meninas, muitas meninas no ambiente. Hein, Lívia? Lívia foi lá, fez a escova, tá toda lá bonita, maravilhosa, pá. Aí passa um carro, joga água em cima. Eu tenho certeza que as mulheres falam assim: querido irmão, que você possa continuar a sua caminhada de evolução com a presença dos bons espíritos ao seu lado. Pois é, mas nós precisamos... Sabe o que a gente precisa fazer? Um dia nós vamos aprender a construir espíritos felizes. Nós vamos construir espíritos felizes. Como é que nós construímos espíritos felizes? Ao invés de ir na direção oposta, ir na direção de Jesus. Deu a topada, faz uma prece. Molhou a gente, perdoa. Não vai adiantar. Não vai adiantar falar o que a gente realmente fala. Não vai. Tem gente que diz assim: eu vou desopilar o espírito, o fígado, vou desopilar o fígado. Gente, não vai desopilar o fígado. Desculpe, mas não vai desopilar. Estuda um pouco a respeito dos centros de força. Estuda um pouco para pensar como as coisas nossas estão interligadas. Para saber que você fica revoltado, não consegue falar, dá dor de cabeça, não consegue enxergar as coisas, dá dor no coração, dá dor, embrulha o estômago, libido vai por água abaixo. Ou seja,
destrói toda a organização. O baço não funciona da maneira de defesa, fica doente logo depois. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu ir na direção que tem que seguir. E a gente precisa construir essa nossa situação de espíritos felizes. Quando a gente pensa em doutrina espírita, nós vamos falar hoje mais aqui assim, eu tinha um outro estudo falando também da Viúva Fulon. Eu esqueci de apagar esse Viúva Fulon aqui, ó. Na hora que eu passei o arquivo para ele, tem um arquivo de Vitor Leboeuf e de Viúva Fulon. São dois arquivos diferentes. Esse daqui é o arquivo do Vitor Leboeuf. Aí eu esqueci de apagar. Mas Viúva Fulon também é um excelente artigo, é um excelente espírito de exemplo que a gente pega lá, entre tantos que tem lá. Tem Sanson e outros tantos maravilhosos espíritos que dão exemplo de comportamento de espíritos felizes. Mas quando a gente estudar o céu e o inferno, o importante é a gente não parar no estudo só do céu e inferno. É a gente conseguir interligar, a gente interconectar tudo que acontece dentro do céu e inferno com as demais obras, com o livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a Gênese, com o livro dos Médiuns. Para quê? Para a gente formar um conceito, um corpo doutrinário, um corpo seguro, um corpo de consolação. Muitos companheiros falam assim, mas se eu estudar o Evangelho, é suficiente. O Evangelho é um veículo maravilhoso, nós não temos dúvida disso. Tem capítulo no Evangelho dizendo, no cristianismo encontram-se todas as verdades. Nós não temos dúvida disso. Mas a doutrina espírita, o corpo doutrinário da doutrina espírita é o Consolador prometido. É a terceira revelação. Então nós precisamos juntar esse conteúdo todinho, jogar dentro do liquidificador, ligar o liquidificador, e esse suco que está aqui dentro, o que a gente precisa fazer? Eu sinto o pessoal assim com um entusiasmo de sexta-feira à tarde. É isso aí mesmo, gente. É isso aí. Tá? A gente tem que tomar o suco, beber o suco. Qual é o nome desse suco? Sugestões? Energia. Muito bom. Nome desse suco? Consolação, Consolador prometido, muito bom. Qual é o outro nome do suco? Conhecimento, verdade, muito bom. Que mais? Uma companheira outro dia, engraçadinha, né? No bom sentido, virou e falou assim, podia chamar de detox. Tá na moda, né? Pois eu emendei para ela, pois é detox também. Porque esse suco chamado doutrina espírita tem a função de construir espíritos felizes, tem a função de eliminar pouco a pouco de dentro das nossas organizações espirituais os vícios que nos impedem, fazendo a tal separação do joio do trigo. A separação daquele capim, daquele mato, daquelas ervas daninhas, das rosas, das flores bem cheirosas que nós devemos representar, devemos ser no dia a dia. Não é conquista para um dia, não é conquista para 2 dias, é conquista para, sabe? Tem que insistir, tem que insistir, tem que insistir, tem que tomar muito suco detox. É muito suco detox, até chegar no patamar de dar a topada. Ah, mas eu fiz a unha ontem. Tudo bem, dá a topada, vai em frente. Faz uma oração, vai em frente, não para. Nós não podemos parar. E precisamos construir as nossas organizações. Reparem que essa casa aqui é uma casa que tem várias conotações. Essa casa que está construída em cima de pilares, em cima de uma estrutura extremamente resistente, extremamente poderosa. Essa casa é a nossa casa. É o nosso lar. É a nossa casa mental. É a nossa casa de sentimento. É a nossa casa espírita. É a nossa cidade. É o nosso país. É o nosso planeta. É a nossa vida. O nome que quiserem dar para casa, nós precisamos, em todas as instâncias,
como espíritas que somos, construir a nossa casa sob esses fundamentos. Mas por quê? Porque somos espíritas. Porque se a pessoa for católica, ao invés de botar as obras da doutrina espírita, ela coloca a Bíblia. Se ela for evangélica, a Bíblia dos evangélicos. Se for muçulmano, o Alcorão. Se for judeu, a Torá. E por aí vai. Se for um cientista, coloca a base científica. Não adianta o cara ser cientista e colocar a doutrina espírita. Não vai conseguir resolver. Não vai conseguir. A gente tem que construir as nossas casas naquilo que a gente acredita. E nós, doutrina espíritas, precisamos construir a nossa felicidade, inclusive respeitando as outras religiões e respeitando a todos aqueles que não são espíritas. E inclusive respeitando também os que são espíritas. Porque às vezes até isso é difícil. Até dentro do ambiente do espírito fica um futucando o outro. Ah, porque ele está certo, o outro está errado, o outro está certo, o outro está errado, o outro está certo. Gente, pelo amor de Deus, vamos em frente. Vamos em frente, não para. Nós não podemos parar. E por que que nós precisamos estudar e pensar sobre os espíritos felizes? O grande motivo é porque nós queremos ser felizes. Porque se a gente perguntar para 10 entre 10 pessoas se ela quer ser feliz, a pessoa vai dizer que quer ser feliz. Ninguém não vai querer ser feliz. Todos queremos a felicidade. Agora, a imagem que nós colocamos é uma imagem que tem o mar, com as ondas, com a sua simbologia, que vira e mexe a gente traz para a gente, do ir e vir. Toda a vida planetária funciona no ir e vir. Toda. O nosso batimento cardíaco, né? O batimento cardíaco, a respiração, o sol, nasce sol, né? Ir e vir, as ondas do mar, ir e vir, e também a reencarnação. Porque nós temos essa realidade de felicidade para nós espíritos. Nós espíritas temos essa realidade. A reencarnação é uma bendita oportunidade que Deus nos dá. Não está fazendo agora? Tranquilo, depois faz. Mas também não é para ficar, já que eu não posso fazer agora, então vou fazer depois. Também não é isso. Que muita gente pensa que é essa a situação. Então a gente vai ter que agir. Olha que coisa ótima que está essa imagem. Primeiro, onde está Deus? Na natureza. Onde está a reencarnação? No mar. Onde está Jesus? No sol. E onde estamos nós? Na gaivota. Tá? Por quê? Porque para nós enxergarmos é preciso elevar o pensamento. Lembra como é que a gente faz a prece? Né? Vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Para que a gente faz isso? Para poder enxergar melhor. Para poder vislumbrar as realidades da vida. Para poder vislumbrar as coisas boas que tem no nosso lado. Às vezes, a gente passa 5, 10, 15, 20 anos com uma pessoa. Só momentos positivos. Aí a pessoa faz isso daqui, ó. Isso daqui de errado. Pum. Já era. Quantas que não são as pessoas. Nós estamos na semana, né? Nós estamos na semana de finados. Quantas que não são as pessoas que na hora que perdem um ente querido, quando ele parte, tá? Quando está nessa situação, a pessoa emburaca. Emburaca por quê? Porque ela só pensa no lado negativo. Para pensar quantas coisas boas aconteceram na vida em conjunto. Para pensar na beleza da oportunidade da encarnação. Para pensar no tempo que ficaram juntos. Pensa, fica multiplicando. É como se estivesse pegando um álbum de fotos. Alguém tem álbum em casa?
Vocês têm almo? O que a gente sente quando a gente pega o almo do passado? Mamãe? 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 É mamãe? É? Quando pega assim, quando era pequenininha. Não dá? Aí você fala assim, mas é uma saudade que emburaca ou é uma saudade que a gente fala assim, ai que gracinha, como foi bom viver aquele momento. Ai que legal que foi aquilo. Nossa mãe, olha só, ela estava aprendendo isso, fazendo isso, estava fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo... E aí vai lembrando das coisas boas. Eleva o pensamento a Jesus. Eleva o pensamento na direção da lei de amor. E aí aquele evento que poderia ser um evento que ia emburacar, passa a ser um evento que a gente sublima, que a gente respeita, que a gente percebe, porque muitas das vezes não conseguimos enxergar. Uma prima minha foi embora agora, uns 20 dias mais ou menos, foi embora. Aí todo mundo, ai, ela foi embora, ai, ela foi embora, ai, ela foi embora. E eu só pensando assim, gente, a quantidade de gente que vai encontrar com ela. É um pouco de tristeza aqui, porque nós não sabemos lidar com a situação. Mas tenhamos certeza de que na vida espiritual está havendo uma festa. É preciso equilibrar os sentimentos, equilibrar os nossos pensamentos. Mas qual é o problema? Nós não conseguimos ver a verdade. Para quem não lembra, isso daqui é uma cena do filme Rei Leão. Essa daqui é a patinha do Simba, isso mesmo. Eu vi Rei Leão umas 150 vezes. E essa daqui é a pata grande, é a pata do Mufasa, né? Gente, caramba, ninguém viu o Rei Leão não? É, tem tempo, né? Mas acreditem, qual era essa situação aqui? Essa situação é que nós precisamos entender o nosso real tamanho. Sabe? A gente tem que entender o nosso real tamanho. Nós, muitas das vezes, achamos que nós sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. Nós precisamos crescer. Nós precisamos nos desenvolver para poder chegar no patamar dos maiores. Porque quando você chega no patamar dos maiores, olha como é que funciona a situação. Ó, eu, Eduardo, homem, ontem eu estava com dor de cabeça. Aí minha mulher chegou para mim e perguntou para mim, o que você está sentindo? Eu falei, eu estou com dor de cabeça. Ai meu Deus, eu estou com dor de cabeça. Aí ela falou para mim, o que você vai fazer? Eu tenho que deitar. Aí fui deitar. Agora vamos fazer a inversão do assunto. Vamos ver Irmã Dulce. Lembra da Irmã Dulce? Tá? Irmã Dulce, né? Tá lá com uma escoliose do tamanho do infinito, que não conseguia nem deitar. Aí chega o companheiro para a Irmã Dulce e fala para ela assim, vou te dar uma cama hospitalar para você poder ter conforto. Aí ela olha para o companheiro e diz assim, dá a cama sim, faz isso, filhinho. Dá a cama para mim, porque na hora que você der a cama para mim, eu vou repassar a cama para aquele que precisa mais. E vou continuar dormindo sentado. Deram para perceber quem é que é a Irmã Dulce? Aonde é a Irmã Dulce? Irmã Dulce é o espírito do tamanho do Mufasa. Eduardo é o Simbinha. Porque não sabe como funciona, não sabe lidar com as coisas. Meninos, vou agora bajular um pouco as meninas. Por que nós nascemos homens? Né? Porque nós somos Simbinhas. Nós não somos as mulheres. Porque quando as mulheres estão com dor, o que elas fazem? Cuidam dos filhos, trabalham, cuidam da casa, liga para o pai, para a mãe, para o tio, para o avô, do primo, do avô, não sei o que lá, para os bonecos, prepara a palestra, pum, vai paquetar, volta para cá, não sei o que lá, vem a palestra. E o homem está lá, tô com dor de cabeça. É verdade, né? Mas não devia ser, né? Olha lá, 165 que eu perguntei para vocês agora há pouco. Lembram dela? A questão 165, ela vai dizer para a gente, ela vai falar com a gente a respeito de uma realidade nossa, que é a realidade de quando nós desencarnamos.
Quando nós desencarnamos, 2 grandes eventos acontecem. O primeiro evento é o desligamento, é o desenlace, o desprendimento. É a separação da alma do corpo. É a separação, né,